Olá, queridos alunos, então, dando continuidade às aulas de segunda-feira, agora a aula de História, 16 de 11 de 2020, o Brasil atual, página 274 a 280. Capítulo 10, o Brasil atual. Com a volta da democracia, em 1988 foi aprovada no país uma nova Constituição, que passou a garantir muitos direitos à população. No entanto, mesmo com esses avanços, ainda existem diversos desafios a serem enfrentados, e a luta pela garantia de direitos não deve parar. Quais são as reivindicações do movimento retratado? Como você percebeu isso? O que as mãos pintadas de vermelho simbolizam nessa fotografia? Você acha que movimentos como esse são importantes? Por quê? Então, é um grupo de mulheres se manifesta pelo fim da violência contra a mulher, em frente ao Supremo Tribunal Federal na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 2016. A Constituição de 1988. Com o fim do regime militar e com o retorno da democracia em 1985, uma nova Constituição começou a ser elaborada no Brasil, também conhecida como Carta Cidadã. Ela contou com a significativa participação da população em sua elaboração. Além de se mobilizar em manifestações e comícios, muitas organizações da sociedade civil elaboraram propostas de emendas populares às leis da Constituição. Cidadãos fazendo manifestação num congresso em defesa das emendas populares às leis da Constituição. Brasília, Distrito Federal, em 1988. Aí, a manifestação. O documento final foi publicado em 5 de outubro de 1978. Devolvendo direitos extintos pela ditadura militar, estabelecendo uma série de leis que garantiram e ampliaram os direitos civis. Veja algumas dessas leis. Condenação da tortura, eleições diretas para a presidência da República, liberdade de expressão e de imprensa. Os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar. Garantia do direito às terras tradicionais dos povos indígenas. Criminalização da devastação do meio ambiente. Qualificação do racismo como crime grave e inafiançável. Reconhecimento dos direitos de idosos e crianças. Então aí está, no documento final foi publicado em 5 de outubro de 1978, devolvendo direitos extintos pela ditadura, ou seja, a ditadura tinha tirado esses direitos, né? Dos que nos chama a atenção, que até hoje, infelizmente, acontece muito, né? É a qualificação do racismo como crime grave e inafiançável, ou seja, esse crime não tem fiança, né? No caso, porque é um crime que deveria já ter acabado, porque os escravos foram libertos e não existe diferença de cor, né? As pessoas devem ser respeitadas por serem pessoas, e é só isso, tá? Então vamos continuar. A situação atual do Brasil. Embora a Constituição de 1988 garanta direitos fundamentais à população, ainda existem diversos problemas a serem enfrentados pela sociedade brasileira. É a situação atual do Brasil, tá? A democracia é uma conquista recente de nossa história. Dessa maneira, a garantia da cidadania depende da ação da população, pois a conquista de direitos é um processo que se constrói cotidianamente. A democracia, por que ela é excelente para nós? Porque se um governo não estiver fazendo o seu papel correto para a sociedade, nas próximas eleições ele não será eleito pelo povo, tá? Então, a democracia nos dá esse poder de escolha. Então, se nós escolhermos o presidente e o presidente não tiver feito, né, o seu papel para o seu país, então ele, nas próximas eleições, ele perderá o direito de ser reeleito, tá? Então, a sociedade tem esse direito de escolher se deve ou não votar naquele presidente, tá? Ou em qualquer pessoa que estivesse candidatando a qualquer cargo político. Então, desigualdade social. Atualmente existe uma grande desigualdade social no Brasil. Isso significa que um pequeno grupo de pessoas concentra grande riqueza, enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos, tá? Então, a desigualdade na distribuição da riqueza causa diversos problemas.
Ela dificulta, por exemplo, o acesso de pessoas pobres a uma formação profissional de qualidade. Sendo assim, torna-se mais difícil para elas conquistar melhores condições de vida. Então, para elas ficam cada vez mais difícil, né? Então, existem programas de combate à pobreza que melhoraram as condições de vida de milhões de brasileiros nas últimas décadas. E, no caso, esses programas fazem com que o Brasil ele cresça, né? Porque o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. E a solução para o país, nosso país, virar um país de primeiro mundo é a educação, porque a educação é informação. Então, uma pessoa que ela tem educação, no caso, ela tem conteúdo, ela tem o estudo, ela é uma pessoa que ela sabe diferenciar o que é certo e o que é errado, devido a ela ter cultura, né, devido a ela estudar, devido a ela se aprofundar, então ela terá, no caso, como ela terá como escolher o melhor para ela. A informação leva o cidadão a ter uma melhor condição de vida, né? E o estudo é o caminho para isso, é o caminho para o sucesso. Então, existem programas de combate à pobreza que melhoraram as condições de vida de milhões de brasileiros nas últimas décadas. Porém, ainda há milhões de pessoas em situação de pobreza extrema em nosso país. Tá? Então, a desigualdade social fica evidente quando vemos prédios de alto padrão próximo a moradias precárias abaixo. Próximo a moradias precárias. Abaixo, favela em Salvador, Bahia, em 2012. Então, aqui, ó, os prédios, né? Os prédios, no caso, de alto padrão. E aqui, ó, no caso, a favela em Salvador, Bahia, aqui, ó, em 2012. Olha aqui, ó, bem perto um do outro. E a diferença enorme um do outro aqui, de escola, de alimentação, uma diferença, uma desigualdade social muito grande. Desemprego. O desemprego é um dos maiores problemas de nosso país nos dias atuais. Nos últimos anos, o baixo crescimento econômico nacional provocou demissões em diversos setores e redução da oferta de empregos. De acordo com estudos recentes, a taxa de desemprego em dezembro de 2016 era de 11,9% da população economicamente ativa. Tá? Então, aqui, ó. Para não ficarem sem renda, muitas pessoas acabam entrando no mercado informal, ou seja, trabalham sem carteira assinada e sem seus direitos trabalhistas assegurados. Na imagem, vendedor ambulante comercializa bonés em Oeiras, Piauí, em 2019. Aqui, para ele sobreviver, no caso, ele trabalha como ambulante, porque o desemprego é grande. Corrupção. A corrupção é um antigo problema brasileiro. Entretanto, por envolver pessoas influentes, ela nem sempre foi combatida com rigor. Nos últimos anos, algumas instituições, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, alcançaram maior autonomia e passaram a intensificar o combate à corrupção. Assim, diversos políticos e grandes empresários corruptos têm sido punidos. Mesmo com esses avanços, é necessário um comprometimento maior de toda a sociedade brasileira na fiscalização contra casos de corrupção de qualquer espécie. Tá? Então é muito importante agirmos com honestidade em todas as situações. Atitudes honestas favorecem uma melhor convivência em sociedade. Além disso, pessoas honestas têm mais credibilidade para exigir honestidade de políticos, servidores públicos e outras pessoas de diversos segmentos da sociedade. Tá? Então, o desemprego, né, tem sido um dos maiores problemas, no caso, né, do nosso país. Infelizmente, o desemprego ele tem, nos últimos anos, ele baixou o crescimento do país, né? E algumas empresas sofreram com isso, fechando suas portas. Problemas urbanos. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Porém, muitos centros urbanos cresceram de maneira desordenada, sem ter a infraestrutura necessária para acompanhar o aumento de sua população. Quer dizer, houve um aumento da população, né? E a maioria vive em cidades, mas elas cresceram de maneira desordenada. A infraestrutura necessária para acompanhar o aumento de sua população, quer dizer, muitas pessoas morando dentro de uma casa, né? Então são problemas urbanos. E isso aí gera dificuldade para as pessoas no caso, elas poderem sobreviver, tá? Dignamente.
com privacidade. Então, congestionamentos. O grande número de automóveis nas ruas causa congestionamentos, fazendo milhares de pessoas perderem tempo no trânsito. Além disso, o excesso de veículos aumenta a poluição do ar. Então, como nós falamos já em uma outra aula, né, um ônibus, no caso, ele leva várias pessoas. E às vezes num carro, você olha, só tem um motorista. Então você vê o trânsito todo parado, todo mundo indo trabalhar. Então, o excesso de veículos aumenta a poluição do ar. Também traz esse problema também. Tá? Então, a possível solução para esses problemas é o aumento do investimento em transporte público e o estímulo do uso de transportes alternativos e não poluentes como a bicicleta. Então, tem muitas pessoas que preferem ir de carro para o trabalho por causa do transporte, porque demora muito. Então a pessoa pensa em pegar o seu carro para chegar mais cedo no trabalho, mas acaba que o outro também pensa, aí cada um pega seu carro e acaba congestionando o trânsito. Nem o ônibus anda, nem os carros andam, e aí vira um congestionamento. Então seria resolvido se tivesse transportes mais rápidos, que a pessoa ficar em pé, no transporte cheio, a pessoa prefere o quê? Ir de carro, que pelo menos ela vai acomodada, né? Então, isso aí é um problema que o governo teria que estar resolvendo. Então, falta de acessibilidade. Para que seja assegurado o direito de ir e vir de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que precisam, por exemplo, de bengala ou cadeira de rodas para se locomover. No caso, as pessoas, quando elas têm deficiência, elas precisam o quê? Ter um amparo, né? Se elas usam bengala, se elas usam cadeira de rodas, muitas das vezes saem sozinhas. Então, elas têm que ter acessibilidade, né? No caso, a cadeira de roda ela tem que ter, no caso, a mobilidade normal, como a pessoa vê uma pessoa andando normalmente. No caso, a pessoa que está na cadeira de roda, ela tem que ter a facilidade de andar na calçada também. A calçada não pode estar danificada, senão a cadeira de roda ela vai parar ali. Então, tem que ter essa acessibilidade, tá? Porque as pessoas, apesar de ter suas deficiências, elas também podem trabalhar, podem também ganhar o seu dinheiro honestamente, né? E se sentirem úteis também. Não é porque a pessoa anda de cadeira de roda, ela tem uma bengala, que ela não pode fazer mais nada. Então isso aí também é um grande problema também das cidades grandes, tá? A acessibilidade. E também os ônibus também estarem preparados para receber essas pessoas de cadeira de roda. E essas pessoas com bengala também, tá? Porque são pessoas que também podem cooperar para o crescimento da nossa sociedade, com certeza, tá? Então vamos continuar. É fundamental que os espaços públicos possuam elementos adaptados, como calçadas táteis, rampas, elevadores e sinais sonoros. Somente assim é possível garantir mobilidade e acessibilidade para todos. Tá? Então é direito de todos, do ir e vir. Moradias precárias. A falta de recurso leva milhões de pessoas a viverem em moradias precárias. Assim, em vários centros urbanos é comum a formação de favelas, comunidades. Em muitas delas não há sistema de esgoto nem coleta de lixo, expondo seus moradores a doenças. Que aí, no caso, não tem coleta de lixo, né? Aí, no caso, tem muitos insetos e aí acaba trazendo doença para as pessoas que moram ali. E não é culpa das pessoas, porque tem que ter a coleta de lixo, né? Então, além disso, muitas moradias são construídas em lugares impróprios, como nas encostas de morros ou à beira de córregos, expondo seus moradores a diversos riscos. Então, isso aí é perigoso. As pessoas acabam até perdendo a vida por construírem casas em lugares perigosos. Então, são todos esses problemas urbanos que o governo tem que tentar resolver, tá? Então, aqui na página 280, vocês estarão fazendo as atividades aí para comparar as fotografias e vocês, no caso, falarem o que vocês estão vendo nelas, tá? Na página 280. Agora as atividades, tá? De história da folhinha. Número 1, ler e fazer página 274 a 280, tá? No caso das fotografias, e vocês podem estar até indo para a página seguinte, que é 281, que é o complemento da fotografia, vocês podem estar adiantando, tá? A 281, que é o complemento da 280. E número 2, escolha um dos itens citados na página 276, que em sua opinião não é totalmente respeitado na atualidade. Número 3, quais as atitudes que podemos ter em nosso dia a dia para combater a corrupção?
Número 4. Em pontinho, pontinho, foi aprovada uma nova Constituição que garantiu muitos direitos aos cidadãos brasileiros. Então tem as datas aí, 1977, 1979, 1988 e 1985. Então vocês procurem no livro de vocês, no módulo 4, que estarão aí as respostas, tá? Então, número 5. Escreva 2 ações que você pode fazer em seu cotidiano para evitar o problema citado a seguir. Racismo no Brasil, tá? Então, o recado de sempre: lavem as mãos, fiquem em casa, juntos somos mais fortes. Se precisar sair de casa, usem máscara. Um beijo enorme para vocês e até as próximas aulas de revisão, tá? Do módulo 4 do livro de História.